Hoje nós iremos estudar o Present Perfect, que é uma estrutura verbal no inglês que não existe no português, por isso alguns estudantes brasileiros têm dificuldade em aprender. Apesar do nome ter present, ela indica coisas que ocorreram no passado. Por exemplo, I've paid my dues time after time. Present Perfect está no verbo have mais um particípio. I have paid my dues time after time. Perceba que nós não dizemos quando. É como se fosse um passado mais geral. No caso do past simple, I paid my dues last week, nós estamos dizendo quando, ou seja, é um passado específico. Essa é a principal diferença entre o present perfect e o past simple. É muito importante não confundir essas duas estruturas, já que, para passados gerais, quando nós não dizemos quando, nós usamos sempre o present perfect. E para passados específicos, como nós dizemos quando ocorreu, nós sempre usamos o past simple. Para perguntas, have you ever watched this movie? Perceber que é diferente de eu perguntar when did you watch this movie? Que seria um passado mais específico. Para o present perfect, nós também temos ever, que é usado para indicar alguma experiência que você tem. O present perfect é bastante utilizado para dizer se alguém já fez algo, já que para isso, nós não dizemos quando, é um passado mais geral. E para as respostas, no, I have never watched this movie. Perceba que have never watched está no present perfect. A estrutura é a seguinte: have ou has para a terceira pessoa e um particípio, podendo ter never ou ever. Os verbos no particípio passado no inglês, para verbos regulares, são o mesmo do passado simples. Watch, watched. Work, worked. Agora, para alguns verbos que não são regulares, o past simple pode ser diferente do past participle. Drink, drank, drunk, sendo drunk o past participle. Eat, ate, eaten, sendo eaten o past participle. See, saw, seen, sendo seen o past participle. Agora alguns que são muito importantes. Go e o particípio gone. Be e o particípio been. Eles são importantes porque eles são usados nas seguintes frases. She's gone to Paris, que seria a abreviação de She has gone to Paris, bastante importante notar quando esse apóstrofe está indicando present perfect, e She has been to Paris. A diferença de has gone e has been seria que quando nós dizemos has gone, significa que alguém foi, mas não voltou. E quando nós dizemos She has been to Paris, significa que ela foi e voltou. Present perfect também pode ser usado para um passado que acabou de ocorrer, ou seja, algo que realmente ocorreu há poucos segundos atrás, ou há poucos minutos. My parents have arrived. Nós utilizamos o present perfect ao invés do present simple. Have you finished your homework? Também usamos o present perfect.